Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu converso com o Dr. Flávio Caldeira. A gente conversar um pouquinho a respeito da parte de veterinária mesmo, com grandes, né? Tranquilo? Deixar você se apresentar. Claro, claro. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu brinco que eu sou desprivilegiado, entre aspas, no sentido de eu sou um veterinário atípico primeiro, né? Porque eu sou um veterinário que normalmente não trabalha na brincadeira à parte, né? Com o animal vivo, naquela busca para o animal ficar vivo, né? Então eu sou veterinário que trabalha com necrópsia a campo, né? Então já começa por aí, aquela parte da veterinária que é meio... Imagina dois animais, assim, tem o cisne, que talvez é o cirurgião, o clínico do pet, né? E você tem um urubu, né, que é um patologista. Então eu já sou um veterinário que é tipo o urubu da classe, né? A gente está envolvido nos processos. E além disso, eu sou um veterinário da região norte, né? Estou um veterinário aqui de Rondônia, atuo na região sul de Rondônia, divisa com Mato Grosso e Bolívia, né? Então, atendo bastante nesse contexto aí dessa região. E me apresentando um pouquinho, eu sou médico veterinário formado hoje, deve ter 13 anos de formado já. Formei na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, e fiz o mestrado e doutorado também na mesma instituição, com patologia, né, com doenças de grandes animais, voltadas principalmente a bovinos. Obviamente que já necropsiei de tudo, né, já trabalhei com outras espécies também, mas hoje o meu foco maior de trabalho é na conduta diagnóstica, né, com problemática de campo. Então, mortalidade, doença que não está sob controle na propriedade, principalmente aí em cima de esclarecimento, né? A gente fala de diagnóstico, parece uma coisa simples. Vou ali fazer um diagnóstico, né? Olha um tubinho de sangue e tal. Mas normalmente trabalho bastante no esclarecimento da doença a campo, tanto, né, fazer o diagnóstico quanto também colocar ali estratégia de controle, prevenção dentro das propriedades, né? Estou me apresentando meio resumidamente, né? Sou rondoniense mesmo, sou nascido em Rondônia, uma cidade chamada Cacoal. Conheço. Significa Cacoal é café e cacau, né? Então, a capital do café e do cacau. Inclusive, uma cidade que exporta hoje muito café de alto. Esse café que eu estou tomando aqui agora, num copinho bem chique, sabe? Ela é da região lá. E aí fui exportado para Mato Grosso para estudar, porque não tinha, né, faculdade veterinária aqui na época. E hoje voltei como professor, né? Então atuo como professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui nesse campus bem do interior, mas é um campus que era agrícola. Então, a gente tem 1.500 alunos aqui, 200 que moram aqui dentro. Eu estou dentro da instituição agora, né? Eu estou no anexo, que é um laboratório que eu tenho, uma sala de aula anexo ao laboratório, perto aqui da suinocultura. Talvez daqui a pouco, na hora de se tratar dos porcos aqui, vocês vão começar a escutar esses animais gritando. Então, sou veterinário que atua em várias frentes, mas hoje mais na saúde, na sanidade, né, aplicada na produção. Hoje com foco maior no bovino, mas atendendo outros animais de produção também, né? Então, essa eu acho que é um início aí para explicar para o pessoal que está ouvindo. E como é que você resolveu ir para essa área? Não é aquela área que o pai e a mãe quer que você vá, né? Inclusive, tem uma história interessante que meu pai e mãe nem sabia, né, que eu estava fazendo veterinária, que eu estava atuando na patologia ali com necrópsia. Acho que ninguém sabe direito o que é isso na prática, né? A gente vai comparar assim, é tipo um médico legista, mas é um médico legista que também vai a campo, tipo mistura com perito, né? Então, realmente um patologista de campo, tá? Ele é uma mistura comparando a medicina, é uma mistura de funções aí. Mas é só uma história interessante, eu conto quando eu comecei na área, mas quando eu formei, a minha mãe me deu um livro que era de doença de pele de gato, tipo, análise clínica de doença de pele de gato. Eu falei, mãe, você não sabe o que eu fiquei fazendo 5 anos aqui na faculdade. Mas a decisão de ir para essa área, né? Eu estou num estado que é um estado muito voltado primeiro à pecuária, a Rondônia é muito forte aqui a pecuária, e formei no Mato Grosso, que é um estado, né, riquíssimo ali no quesito de pecuária. E aí uma coisa que eu já era envolvido aqui em Rondônia, de certa forma envolvido, né? Rondônia teve um enfrentamento muito forte contra a febre aftosa no passado, assim como vários estados brasileiros. Então, tanto meu pai não é da área, ele tinha uma pequena propriedade,
mas meus amigos, os pais de meus amigos, eu via eles trabalhando em prol desse controle dessa aftosa, eu lembro disso ainda, né? Então aqui em Rondônia tinha os barcos, tinha os aviões, e eu via aquele movimento para controlar doenças, eu achava legal isso, né? A gente está com isso antes de entrar na veterinária. Então a gente está contendo a doença aqui, a gente está contendo a doença de certa forma. Então eu comecei a me interessar por essa visão geral de como as doenças ocorriam. Na época eu gostava de ler livros de detetive, né? Na época eu era um leitor assíduo do Arthur Conan Doyle, né? Que é o autor do Sherlock, né? Holmes. Então eu acho que eu li tudo já dele, né? E entre outros autores sobre isso, sobre investigação, né? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, na faculdade, quando eu entrei lá, e como eu já vim de uma família rural, né? Minha família é bem rural, assim. Minha mãe nascida no sítio, né? Meu pai também tinha meus avós também eram do sítio, parte do pai. Então, eu já sabia que eu não queria trabalhar com pequenos. Não é que eu não sabia, eu não tinha muito contato, né? Gosto de cachorro, tem cachorro, né? Mas eu tinha muito contato. Eu queria trabalhar com grandes. Mas eu achava a nutrição e a reprodução um pouco desafiador, né? Desafiador no sentido, beleza, você vai lá, estuda, tal, coloca a ração, os bichos vão comer, vai engordar. E aí, quando eu via os professores que atuavam a campo fazendo diagnóstico, e eu entrei no estágio muito cedo, já no segundo ano de faculdade, mas eu via os professores toda hora saindo na campo, fazendo necrópsia, voltando, tudo sujo, eu comecei a querer me envolver. E aí, quando eu entrei, eu lembro que na primeira semana, eu era estudante de fora, né? Então a gente não tinha muito o que fazer. Então, na primeira semana do estágio, os primeiros 3 dias eu não dormi menos que meia-noite, trabalhando em casa, com os professores, né? Falei, cara, isso é muito legal. E, na época, eles faziam muita experimentação com planta. Então, por exemplo, né? Hoje, lógico, pessoal, respeitando a comissão de ética de uso animal, antigamente respeitava-se menos, não é que respeitava, não tinha muito esse quesito, né? Eu acho que a preocupação com isso era muito menor. Não se tinha a mesma mentalidade que se tem hoje. Perfeito. Eu sei porque eu tô formado há 21 anos. Então, a gente fazia experimento. Eu fiz experimento de técnica cirúrgica comparando Super Bonder, Vet Bond e sutura. Cara, eles faziam os 3 procedimentos do mesmo animal. Pois é. E assim, a gente pegava qualquer planta, né? Eu estou suspeitando eu acabei de vir na propriedade, a gente está investigando uma planta nova, por exemplo, aqui na região. Uma parceria entre universidades. Então, está tendo uns casos de hematura, que a vaca está urinando sangue, numa área que não era para ter pelas plantas que a gente já conhece. Então, antigamente, a gente pegaria essas plantas, forneceria para os animais vários dias até desenvolver a doença e dar o diagnóstico. Hoje, a gente pode fazer isso ainda, mas a gente tem que responder várias perguntas antes. Existe modelo experimental? Eu posso fazer dosagem química, né? Mas na época, quando eu fiz anatomia, por exemplo, primeira aula, o professor falava, cada um traz uma galinha. A gente chegava com a galinha, agora destronca o pescoço. Destrocava o pescoço, estudando. Cachorro, ia lá no CCZ, trazia o cachorro, né? Eutanasiava, tá? Então, mudou um pouco dessa relação. Mas aí, só respondendo bem a pergunta, eu acho que a minha área, essa área do diagnóstico, ela é uma área que ela é essa questão do desafio, sabe? Ela não é só técnica. Não é só ir lá e executar a técnica que vai ter um resultado. Não. Você vai lá, você vai ter que rodar a propriedade, você vai ter que fazer entrevista, você vai ter que coletar material, você vai ter que interpretar exame. E assim, eu hoje, né, por mais que eu sou professor do IF aqui, eu não tenho dedicação exclusiva, né? Eu não estou na dedicação exclusiva da instituição, justamente por causa da alta demanda de atendimento a campo por parte de empresas. Então, auxilio as empresas no diagnóstico, tem pouquíssimo profissional fazendo isso hoje, né, de forma bem feita, né, de forma técnica, competente, não só na busca por vender produto, mas por realmente resolver um problema sanitário. Então, eu via já como uma área meio promissora, e, de fato, né, isso é uma área promissora. Né? Quem está assistindo aí, eu falo que é uma área muito promissora, é a parte de saúde de animais de produção a campo. A suinocultura está legal, está bem evoluída, a avicultura também, a bovinocultura foi meio esquecida, essa parte sanitária de saúde aí, por parte do meio privado. E na região que você está, a gente estava comentando um pouco antes de começar a gravar, né? Que acaba complicando um pouco, que é a distância. Né?
E principalmente quando a gente fala em necrópsia e tudo, esse tempo entre o óbito e a coleta do material vai influenciar bastante. E aí essa distância também pode ser um fator que acaba sendo, deixando ainda mais desafiador o que você está tentando, entre aspas, descobrir. Exato, na verdade, assim, ó, para quem talvez já entenda, ou talvez não entenda, né? Mas assim, a análise patológica macroscópica, que é o que você faz a necrópsia, né? E a microscópica, que é essa patologia que a gente coleta para fazer, ela é parte do grande pool do diagnóstico. Então, o diagnóstico, por exemplo, né, saber, ele começa ali. Então, a gente vai ter esse tipo de diagnóstico, né? Então, o diagnóstico clínico envolve anamnese, exame físico e sinais clínicos. Existe o diagnóstico etiológico, que pode ser feito através de alguns exames, e o patológico, né, que envolve essa etapa. Mas o diagnóstico ele sempre é fechado com epidemiologia, clínica, patologia e complementares. São essas a gente usa de todos os elementos para dar um diagnóstico conclusivo. E o desafio da necrópsia é exatamente esse. Então, por exemplo, posso contar 2 casos aqui que foram de dezembro para cá. Um que foi segunda passada, né, que o cavalo morreu numa situação que poderia dar problemas jurídicos ali. E aí me ligaram, né, professor, a gente precisa de uma necrópsia. Perdão, balanço aqui. A gente precisa de uma necrópsia. Eu mexo bastante para falar sobre o professor, daí não consigo falar parado. Quase estou andando aqui. Você vê como é que é, eu já dei aula também. Também, né? Aí tem os problemas jurídicos, e aí a gente precisa de uma necrópsia. E aí eu vou começar, por exemplo, eu busquei veterinários próximos ao local para fazer a necrópsia. Ninguém se sentia capacitado, né? Ninguém se sentia capacitado, porque cavalo é melindroso, né? Então, eu expliquei a situação já para o pessoal que ligou. Falei, olha, eu vou demorar em torno... Tá? Eu acabei demorando umas 4 horas. Eu vou demorar em torno de 4 horas para chegar aí, tá? Vocês vão fazer sombra, vão fazer, né, o que vocês puderem para manter a temperatura baixa. E eu corri para lá, né? Corri dentro do possível, porque Rondônia aqui tem tanto buraco que a gente não consegue andar rápido, e ele não faz. Então a gente foi fazer a necrópsia e era um bicho podre, né? Assim, teoricamente já passado, né? Imagina, o bicho morreu acho que às 8 da manhã, eram quase 4 da tarde. Mesmo assim, a gente conseguiu fechar um diagnóstico na macroscopia. Esse animal tinha uma arterite verminótica, né? Então entrou um verme, um estrôngilos na artéria mesentérica cranial. Então ela forma aneurisma e trombo, né, de região ali, no caso dele foi de cólon. Então causou um infarto daquela região, né, uma isquemia, né, e o animal teve cólica e morreu. Deu para fazer, né, por mais que tenha esse desafio no tempo, naquele caso deu. Existem situações que você perde a amostra, e existem situações que você perde a amostra, não foi o caso, né? Agora tem um caso interessante que eu fui atender fora do Brasil, Bolívia, é fora do Brasil. E bem para dentro, longe, bem longe mesmo, né? Peguei, nossa, carro e passa lá, tem que dar entrada no país, e ônibus. E essa fazenda teve muito problema com mortalidade de bovinos, né? E os veterinários de lá não conseguiram, né, elucidar bem. E eu fui para lá. Eu fui para ficar 2 dias na fazenda, né? E tava morrendo banho todo dia. O que aconteceu nos 2 dias que eu fiquei lá? Não morreu nenhum. Não morreu nenhum. Que é a parte patológica do processo. Mas olha que interessante. Se a gente entende que o diagnóstico é formulado com várias frentes, mesmo sem morrer, eu pedi, né? Eu queria acompanhar o abate, eu fui acompanhar o abate. Eu fiz um levantamento epidemiológico de mortes, de curva, e eu consegui ter uma noção boa do problema, consegui passar orientações para o problema ser mitigado. E desde então reduziu ou parou agora as mortalidades da fazenda. Mesmo sem a necrópsia. A necrópsia é a ferramenta principal, mas é importante entender essa questão multiprofissional, né? Nos Estados Unidos o pessoal já usa muito o termo assim. Aqui a gente ainda está muito atrás da patologista. Patologista. Usa muito o diagnosticador. Então hoje, assim, por mais que a minha formação é em patologia, eu sou patologista, assim, eu sou muito mais hoje um diagnosticador, que é aquele cara que pega todas as frentes do problema para tentar chegar no diagnóstico, né, na parte sanitária. Um diagnosticador sanitarista, né, vamos dizer assim.
Não tem isso, a necrópsia tem esse lado aí. Dificilmente eu atendo um caso que não dá pelo menos 3 horas de deslocamento hoje. E geralmente o pessoal consegue entender que não é de imediato. Você chega na conclusão, né? Leva alguns dias em alguns casos. Na maioria dos casos, na verdade. É difícil, cara, isso aí, porque eu tenho uma visão que ela talvez seja um pouco diferente até da maioria das pessoas que trabalham, que vieram na patologia, que tem mudado. Eu tenho uma visão que ela é muito atrelada na entrega da melhoria da condição da propriedade ou do produtor. Então, assim, no meio acadêmico, a gente tem uma dificuldade, às vezes, disso, sabe? Por exemplo, eu acabei de vir de uma das propriedades que eu te falei, né? Eu acho que eu falei antes. Eu fui numa propriedade de uma senhora que ela tem 10 vacas. E dessas 10, 3 estão com uma neoplasia de bexiga, vão morrer, certo? E as outras 4 têm outra doença, estão anemia, tá difícil a vida dela, ó, sabe? Então, por exemplo, eu poderia, né, como só o meio acadêmico, chegar lá para ela e falar, olha, essas 3 vacas aqui só vão morrer, então tem que fazer. Essas outras 4 estão doentes, não é meu foco aqui, meu foco é fazer o diagnóstico da minha pesquisa e tal. Ou olhar para ela e falar, ó, é uma anemia, a gente tem que dar um exame, tem que fazer isso. Só que, cara, amanhã ela pode perder 50% do rebanho dela, que é o que sustenta ela. Então, a minha visão, tanto em fazenda grande, quanto grupo, quanto pequena, eu nunca deixo a fazenda sem deixar alguma coisa de benéfico do ponto de vista de saúde, sabe? Então, por mais que o diagnóstico conclusivo possa demorar, se você depender de muitos exames, eu acredito que o veterinário, nessa situação, ele precisa sempre tomar uma decisão e um ato orientativo naquele momento, com as evidências que ele tem naquela hora. É os dois erros, tá? Tem o veterinário, que é um charlatão, que ele dá um diagnóstico lá da cabeça dele. Tem muito, né? Eu atendo muito fazendo, passou esse cara hoje. Cheguei lá, o cara, passou o cara aqui, né? Falou que era carbúncula, porque estava enchendo muito rápido. E a gente vacinou e continuou morrendo. E aí eu vou fazer a conduta diagnóstica e vejo que não é. Esse é um charlatão que quis falar rápido lá para ir embora, para ganhar o dinheiro dele. E do outro lado, tem esse veterinário que, não, olha, vou ter que esperar sair esse exame, vou ter que esperar sair esse outro, não vou fazer nada, né? Eu já gosto assim, de dar alguma orientação inicial, porque o exame, o diagnóstico clínico, ele fala para a gente o seguinte, ó, olhe para esses diferenciais. Então, no mínimo, se você for um bom veterinário, você já tem ali uns 5 diferenciais na cabeça, normalmente com epidemiologia e com sinal clínico. Então, eu já gosto, eu nunca saio da fazenda sem uma orientação inicial. Nunca saio. Muito raro para isso acontecer. Então, eu penso dessa forma, sabe? É uma coisa que o pessoal do campo tem respeitado e gostado, né? Porque é diferente, nós falamos, eles querem imediato, mas espera aí, você explica que não é de imediato, mas você não deixa ele ansioso. Você mitiga o problema dele de alguma forma. Então, essa senhora, eu nem entro na área nutricional muito, mas essa senhora estava com os problemas. Acho que está quase acabando a luz aqui. Acho que acendeu o motor, né? Um barulho alto, hein? Tá com barulho? Tá não, o barulho não tá vazando, não. Você quer entrevistar alguém de uma banda, não tem jeito, né? Mas o bom é que o negócio é bem raiz também, né? Exatamente. Aqui é raiz. Agora tem que entrar motor, né? Aqui foi muitos anos só no motor a energia. Hoje já acabou. Mas alguma coisa aconteceu aqui. Tá atrapalhando muito? Eu posso deixar a janela? Não, tá tranquilo, tá vazando. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas o que eu vejo também nesse caso, quando você busca orientar e tudo, principalmente quando a gente fala, como você comentou aí do caso dessa senhora, que tem ali aquele número reduzido de animais e a perda de um animal vai trazer um prejuízo econômico para ela considerável, né? O que é muito diferente quando você pensa num pet. Eu puxo pro meu lado, né? A mentalidade também tem que ser diferente, né? Porque você tem que preocupar que às vezes naquela pequena propriedade aqueles poucos animais que ela tem ali são o sustento. Exato. É o que a gente chama de... a gente usa a base aqui, né, da medicina de produção. Então, acho que para quem não conhece o termo, né,
Então, quando a gente fala da medicina individual, né, da humana, ou do pet, do cavalo, então a gente está olhando o indivíduo, né, na ação da medicina. Lógico que existem, né, a epidemia que foge um pouco disso. Mas no campo, o foco da medicina de produção, ele é sempre um olhar meio que intra-rebanho, né? Então, assim, qual é a importância, obviamente, né, a importância social, econômica, produtiva daquele animal dentro do rebanho. E é isso, é uma medicina um pouco diferente. É uma medicina que ela considera o rebanho, a disseminação do rebanho, o valor agregado daquele animal, né? Tudo isso é considerado. É uma forma diferente de raciocínio, né? Porque, por exemplo, você não vai abrir mão ou utilizar muitas vezes de medicamentos que você usaria numa medicina de pet ou medicina humana. Você trabalha com sacrifícios, via lei, inclusive. Né? A gente tem lei que define a questão de sacrifícios, ocasionalmente dependendo da doença para esse grupo de animais. Né? E a gente está muito atrelado às normativas internacionais e nacionais. Então, por exemplo, do diagnóstico que eu trabalho. Se eu pego em caso neurológico, a minha conduta não é só a minha técnica. A minha conduta é o que a minha agência de defesa diz, o que o Ministério da Cultura diz, o que a OAE diz. E dentro disso eu estabeleço essa conduta. Então, essa é a medicina de produção, a gente nem está atrelado a isso, porque tem até acordos comerciais, né, que se baseiam em cima disso. Qualquer conduta sobre perante uma doença, por exemplo. Tá? Então, é uma medicina um pouco diferente. É uma medicina que, como eu falei, ela é desafiadora, né? Ela é de campo, ela é muito dinâmica. Né? Uhum. E é um dos motivos também que eu não fui pro pequeno, sabe? Certo? Não querendo desmerecer, a galera do pequeno, gente, desculpa, tô falando mal. Mas é gosto, né? É gosto. Ah, mas aí quando a gente parte, por exemplo, para grandes propriedades, você também conseguir definir e orientar ali vai diminuir o prejuízo. Porque às vezes, como você falou, nessa fazenda que você for lá na Bolívia, estava morrendo todo dia. E isso, ainda que seja um rebanho grande, traz um prejuízo significativo. Então também é extremamente importante você ir lá, avaliar e principalmente orientar o que pode ser feito. Perfeito. O exemplo dessa, não só dessa, mas de outros que eu atendo também com alta mortalidade, grupos grandes ou fazendas grandes, né? E aí posso citar exemplos, né? Ocasionalmente, isso eu já escutei em reuniões internas entre fazendas, né? Teve situações onde o aumento salarial, inclusive dos colaboradores, o pessoal estava discutindo, cara, não vai dar para dar aumento esse ano, porque a margem cortou, a mortalidade estava muito alta, os colaboradores aí, os vaqueiros, e foi legal, porque eles mesmos se pegaram, não, vamos resolver isso, doutor, o que a gente tem que fazer? E aí tem essa pegada, querendo ou não, uma fazenda grande, ela vai ter um gerente, ela vai ter um capataz, ela vai ter funcionários que moram dentro dela. Então, existem pessoas que sustentam diretamente ligado aquele emprego. E se essa fazenda tiver uma taxa de mortalidade, por exemplo, confinamento, taxa de mortalidade acima de 0,5%, ela já é uma taxa muito alta. Né? Então, algumas que eu atendo chegam a 1%, 1,1%. E se você for ver... E quando a gente fala em número, né, 0,5%, 1%, parece ser tão pouquinho. Mas não é. Assim, em fazendas extensivas, né, o Brasil hoje tem o professor Geraldo Dutra, que ele comenta em 7% de mortalidade anual de bovino no Brasil. Tá? Então, o dado de literatura fala para a gente 0,5%, né, da mortalidade anual. Ele traz 7%, e na minha visão, eu também acho que é em torno de 7% a 8% do que eu tenho visto em fazendas extensivas. Só para vocês terem uma noção, o rebanho brasileiro, eu vou ter que calcular aqui, porque eu não trouxe calcular de cabeça, mas o rebanho brasileiro é 200 milhões de cabeças hoje, né? De 200 a 240. Os dados são meio confusos, mas 200 é certeza, né? Uhum. Se a gente for colocar aí, a gente está falando da mortalidade, você consegue botar no calculador aí? Uhum. São 200 milhões, né? Coloca 8% aí, que é o que eu trabalho hoje. Para 16. 16 milhões, é isso mesmo, tá? 16 milhões por doença ano no Brasil. Porra, é muita coisa, cara. Micro-região que é muito. Na minha micro-região que eu atendo, eu tenho esse cálculo aqui, né, que eu faço, uso muito. Na minha micro-região morrem 200 bovinos por dia de doença.
Caraca! Região. É 1 hora de deslocamento em qualquer lugar que eu estou aqui. Então a mortalidade é muito alta, né? Assusta, parece que assusta, mas é que o rebanho é muito grande. Né? Então tem município que tem 700 mil cabeças, por exemplo. Mas quando você pensa, ainda que seja, como você falou, 200 por dia, quando você pega isso durante um ano, porra, é bicho pra caramba! Traz um prejuízo significativo, né? É gigante o prejuízo. Né? Hoje, por exemplo, uma das coisas que eu faço no atendimento é mostrar esse prejuízo. Tem produtor que não sabe, né? Às vezes ele não tem noção disso. Quando a gente coloca na ponta da caneta o que ele perdeu, ou que ele pode deixar de perder, é assustador o benefício, sabe? Por isso que hoje, por exemplo, essa minha área ela é muito pouco, era desvalorizada até pouco tempo atrás. Ninguém, pô, já morreu, né? Então, morreu meu boi aqui, custava 3 mil, eu vou gastar mais tanto, para quê? E hoje mudou. Hoje as pessoas querem que a gente vá, né? E querem pagar, e assim, está cada dia até melhor esse tipo de mercado mesmo do veterinário, sabe? Justamente, imagina, você mitigar, você reduzir a taxa de mortalidade para fazer de 8% para 5%, ou do confinamento de 1% para 0,5%, ou para 0,3%, como já aconteceu comigo, né? Taxa de abortamento em vaca de cria. A gente pega casos aí, eu peguei um caso esse ano, né, passado agora. Taxa de abortamento de 22%. Nossa. E a gente conseguiu levar para 7%, por exemplo. Se a gente calcular é doideira, né, cara? Mas assim, morre boi todo dia, né? Em fazendas morre muito boi. Se eu sair agora de carro aqui acompanhando os urubus, né? O urubu é tipo o nosso bate-sinal, sabe? Porque eu acho que o que mudou também na mentalidade, eu acho que foi exatamente isso, ver a importância que é você saber o porquê daquele óbito, para que aquilo não se espalhe. Né? Perfeito. Porque o risco maior é sempre esse, dependendo do que for, se espalhar e às vezes perder o rebanho inteiro. Perfeito. E aí entra uma coisa que é básica em medicina, né? Como se protege daquilo que você não conhece? Então, por exemplo, quando a gente vende vacina, medicamento, tem muito charlatanismo nisso, sabe? Né? Tem coisas boas e tem a galera que vende por vender, né? Só comercial. Mas a maioria das fazendas, elas se previnem de coisas que elas não conhecem. E o conhecer é o diagnóstico, né? O conhecer é o diagnóstico. Olha que interessante, se a gente pegar dados de laboratórios, de diagnóstico de universidade, tem situações ali, algumas universidades, que a taxa de inconclusivo do material que vai para a universidade, em alguns casos, chega a 50%, 60%. Ou seja, de não conseguir fazer um diagnóstico. Primeiro, isso de veterinário que coleta. Imagina o tanto que está morrendo que a gente não faz diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico no Brasil ele é muito ínfimo, né? O que a gente faz hoje. Por isso que é um mercado muito grande, na verdade. Um mercado muito grande, tá? E eu defendo que, até meus alunos, né? Eu oriento eles nesse sentido. Tem um mercado de trabalho grande, né? Tem um mercado de trabalho bem grande para o diagnóstico. Porque é de extrema importância, né? Você conseguir entender, até para você poder planejar a sanidade do rebanho, ver o que, é que vai ser feito, é saber o que está acontecendo. Que na verdade acaba que o que você vai lá para fazer é exatamente descobrir o que está acontecendo. Perfeito. E a partir daí, né? Não, o diagnóstico sem nada para frente dele, ele quase não serve para nada. É só dados, né? Então, o diagnóstico ele tem que subsidiar as ações de prevenção, tratamento e controle. É isso, né? Basicamente isso. Por exemplo, por que o Brasil sabe que ele tem que ter um programa nacional de controle de raiva herbívora muito forte? Porque a gente tem diagnóstico de raiva herbívora, por exemplo, sabe? Então, o diagnóstico ele nos dá um norte do que fazer. Por exemplo, bezerro, né? Esse dia eu postei um vídeo lá no Instagram. Muita gente veio falar comigo, né, no privado, que é um bezerro cambaleando, né, para um lado para o outro, e depois eu mostro a lesão de necrópsia, um abscesso na coluna vertebral, no corpo vertebral. E as pessoas querendo entender, mas que doença é essa? Era misteriosa, porque o meu rebanho também tem, dizer que de vez em quando tem isso. E eu simplesmente mostrei que aquela doença nada mais é do que uma consequência de uma cura ou queima de umbigo mal feito, ou seja, um manejo no nascimento mal feito.
pessoa se assusta, né? Nossa, mas você só vai saber disso como? Porque eu tenho diagnóstico, né? Então tem lá a foto, a coluna vertebral, o abscesso lá, e a gente correlaciona a infecção umbilical, esse abscesso, né? E a gente simplesmente chega na fazenda, olha, é só melhorar o manejo do umbigo, por exemplo. É uma coisa assim, sabe? Né? Colocar Coisinha um simples, bituré. né? É algo simples de se fazer na propriedade. 90% das coisas são coisas simples, né? Imagina, por exemplo, esse cavalo que morreu, que eu comentei com vocês aí. É vermifugação. Atendi outra propriedade que esses dias também, bezerro morrendo, bezerro caro, bezerro, né, cruzado, né? Surto de hemoncose, que é um verme, né? Então, assim, são estratégias simples, mas hoje a gente fica buscando muito, talvez, não usar a técnica, né? Ah, eu vi um vídeo que o meu vizinho fala que isso é tal doença. Ou é tudo carbúnculo. Ou o urubu não comeu, tem a do urubu, não sei se sabe do urubu, né? Então, o urubu não comeu, é cobra, né? Isso é famoso no campo, né? O urubu não comeu, é cobra. Acaba que tem muito mito também, né? De algumas coisas. É muito mito. Assim, eu até tenho uma palestra que eu fico meia hora dela falando só de mito, empirismo ou verdade. E boa parte das coisas que eu coloco que é mito lá, o pessoal fala que é verdade. E aí eu vou explicando que é o mito. Tem gente que fica bravo comigo ainda. Tem bastante. Exemplo, eu trabalho com planta tóxica há muito tempo também. Então tem história, você já ouviu falar, né? A planta que solta leite, né? Então aquela planta que solta o leite, quando você quebra no caule, né? O pessoal fala que aquilo é veneno, é venenoso, tá? E aí o professor Tocar, né, que é uma referência nossa, já falecido, ele, muitos anos atrás, já mostrou que a maioria das plantas tóxicas não tem lactescência, que é essa característica do leite ali. E no campo até hoje, eu vou atender e pergunta, né, o senhor conhece alguma planta da região que é tóxica? Aí a pessoa às vezes nem sabe, só que ela fica procurando, ela fica quebrando o galho para te mostrar, olha, essa daqui tem leite. Cara, a minha infância foi toda praticamente na fazenda do meu tio. Né? Tanto que meu curso, a metade do meu curso eu fiz ele todo voltado para produção. Aí da metade, acho que até porque aqui é a região de Brasília, o convívio que eu tinha era mais ali, convivência fazenda do meu tio e tudo, e acabei indo para pequenos. Mas a gente tinha muito disso, de tal planta, foi para tal lugar, em tal lugar tem isso e aí foi por conta disso. Agora, buscar o real motivo daquilo, ninguém nunca ia atrás. É difícil, né? E convencer de que é aquilo. É muito difícil. Eu acho que é um trabalho de educação, claro, a longo prazo. Assim, ó, eu valorizo muito o conhecimento popular, sabe? Eu valorizo, eu acho que tem ali o empirismo. Muita coisa que a gente sabe hoje veio ali de observação de campo, né? Só que tem coisas que já estão batidas, já foram, né? Já foram testados milhões de vezes, refutados, já foi demonstrado que aquilo não tem. E fica numa coisa meio mítica, assim, mística quase na cabeça das pessoas. E, infelizmente, eu já vi muito problema acontecer por causa disso, tá? Então, um exemplo clássico são os chás, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma revisão hoje de chás, esses chás de mato, né? Tem muita coisa boa, tá? Não estou aqui para falar, alguém vai ouvir, está falando que é fitoterapia, existe fitoterapia, existe coisas que funcionam e tal. Mas eles são uma porrada de intoxicação com fitoterápica, né? Eles são uma porrada de pessoas que já tiveram ciência hepática, ciência renal, né? Existe uma porrada de animal que talvez, né, se tivesse acesso a um soro antiofídico na hora, podia, por exemplo, não ter morrido, né? E aí, em vez disso, foi para garrafada, por exemplo, né? Então, a gente tem um problema aí que às vezes esse mito, essa crença no mito, ela pode levar a um prejuízo, inclusive, para a saúde pública. Então, essa é uma preocupação que eu carrego em muito lugar, né? A questão, o do urubu não causa prejuízo, mas o do urubu é engraçado isso, porque toda fazenda que eu vou, a primeira coisa que o produtor fala, o urubu foi, então não foi cobra. Ou ele fala, o urubu não foi, doutor, eu acho que vai ser jararaca. Então, assim, a gente já tem isso. Tem um trabalho do antigo também, né, que é o professor Tocardo, que cita no trabalho, o texto, eu vou até ler o texto para vocês aqui, ó. Como é que era o diagnóstico antigamente, ó.
Quando a res morta é encontrada com líquido vermelho, res é, para quem não sabe, é o boi. Escorrendo por líquidos vermelhos na narina é acidente físico, cai de cobra. Se sai líquido verde, é intoxicação por planta. Se não tem líquido nem outra, a causa é desconhecida. Isso era notado nas fazendas, como que era um feito diagnóstico, por exemplo. Isso ficou, né? Porque o filho do cara que está lá, ele vai, se ele ficar na propriedade, ele vai ficar alimentando isso, né? Então, o diagnóstico, ele sofre muito da falta de conhecimento no campo, né? Falta. E aí, eu vou tirar a culpa do produtor aqui. Eu acho que ele é o que tem menos culpa, né? E a gente sofre muito com maus profissionais veterinários que não têm, talvez, uma competência técnica, né, para fazer o diagnóstico, para estar campo, e que também ajudam a espalhar coisas que são falsas, né? É um problema grave. O diagnóstico no campo, hoje, na clínica, aí é muito tranquilo, né? Pô, tem, não sei, eu acho, mais ou menos, né? Não, é bem mais tranquilo, porque acaba que eu vejo assim, quando você vai a campo, o recurso que você tem é reduzido. Quando você está dentro de uma clínica, alguma coisa, cara, é facinho. Você coletou ali, você já mandou pro laboratório, você já olhou aqui. E lá não, você tem que avaliar tudo, coletar tudo, e depois é que você vai ver o que é. Depois é que você vai, na verdade, juntar as peças desse quebra-cabeça. E no sol, sem ar-condicionado na hora, né? E aí é uma terrinha que tem um sol bom. Mas época de sol aí é... No campo, uma coisa que é bem importante, isso aí é citação dessas coisas de detetive também, né? Então, no campo tem muita inferência, né? Ou seja, eu pego um dado, uma observação e eu infiro ela. Então, eu imagino que seja com base naquela evidência. Então, de fato, no campo a gente tem que inferir muito, tá? Principalmente no começo, nos primeiros dias, primeiras horas. Faz parte do campo, sabe? A gente tem que se desafiar um pouco. É diferente de eu chutar, entendeu? Tô falando de chutar, vou chutar um diagnóstico aqui, né? Exemplo, eu vou lá. Isso aconteceu muito no passado, pessoal, com botulismo. O cara ia na propriedade, ele abria lá a vaca de qualquer jeito, não tinha lesão, é botulismo, tudo era botulismo. Então, no Brasil, a gente sabe que tem um diagnóstico até superestimado de botulismo, justamente porque é isso, né? É muito difícil fazer diagnóstico. Só para vocês terem uma noção, uma doença tão antiga como botulismo, agora, esse ano passado, só que foi publicado uma ideia de como que a gente deve conduzir uma investigação ali do caso do botulismo, e como que a gente pode concluir ou não um caso. Só ano passado, a doença é muito antiga, né? Então, agora a gente tem uma segurança maior, né? Quando a gente vai afirmar, é por causa disso, daquilo, né? Porque, principalmente, imagina o seguinte, né? Imaginem vocês aí na medicina humana, o cara vai lá no consultório, né? E o médico com todos os elementos, dentro do ar-condicionado, com o laboratório do lado, né, com imagem. Vocês já devem ter visto que muita gente fica sofrendo, né, e demorando um diagnóstico às vezes, né? A pessoa fica ali e tal. E aí no campo a gente usa-se muito epidemiologia, sabe? O que é epidemiologia? Ela é o comportamento da doença naquela situação. Qual o habitat que eu estou? Qual que é o rebanho que está aqui? Como é que eles estão ficando doentes? E a gente infere muito a campo. Tem que inferir, tá? Uhum. Infelizmente, a gente tem que fazer inferência a campo. E já teve algum caso de você chegar, olhar e falar, é isso? E aí depois que teve todos os resultados, tudo falou, era algo completamente diferente? Ó, pensando aqui, completamente diferente, talvez não completamente, mas achar coisas a mais que a gente não esperava, por exemplo, né? O mais comum, talvez não é completamente diferente, mas o mais comum é você ter certeza macroscopicamente, certeza não, perdão, você ter muita evidência epidemiológica, quase isso que você falou, Lucas. Uhum. E aí, quando a gente vai para micro, aquilo não se confirma. E aí a gente fica naquela, cara, e agora, né? Você coletou tudo, e no campo tem outro desafio também, porque você coleta tudo, mas tudo tem custo depois. Então, por exemplo, o produtor pagou necrópsia, né? Deu esse patológico que já é certo, pagou também. Aí, de repente, você olha para ele, cara, a gente vai ter que dosar, né, um antibiótico
sei lá, um antibiótico ionóforo, a dosagem custa R$ 900 na víscera fora frete, sabe? Então rola isso a campo, né? Tem essa dificuldade. Mas completamente diferente. Comigo, não. Mas já aconteceu vários casos de eu não fechar diagnóstico. Isso é bom falar, né? A gente só fala da parte boa. Principalmente no passado, né? A gente está com uma equipe, inclusive a equipe que está comigo hoje aqui rodando, a gente deve estudar pelo menos 3 doenças, tá? Que eu estou junto nos projetos. 3 doenças que ocorrem há mais de 10 anos, em algumas regiões, que ainda não se sabe a causa, por exemplo. Então, a gente tem o conhecimento da lesão, a gente tem o conhecimento da situação epidemiológica, mas a gente não fecha a causa. São doenças de etiologia desconhecida. Então, no campo, talvez diferente do PET, né? A gente tem muita doença que ocorre que a gente ainda não conhece. Como eu falei, né? A gente está atendendo umas vacas que estão urinando sangue aqui prematura, e a gente imagina, né, a etiologia aqui já, mas não é uma etiologia conhecida. A gente está atendendo algumas vacas do Mato Grosso com hemoglobina na urina, um pouco diferente, né? Hemoglobina urina. A gente também tem 8 anos dessa daí, vários experimentos, agora que está dando norte. Tem os casos da calcinose zoótica, inclusive tem aí na região do Brasília, né? Uhum. Que são, principalmente o ovino, eles vai calcificando o tecido, a artéria, né? Pulmão, articulação. Por mais que a gente conheça algumas plantas que causam isso, em várias propriedades não tem essas plantas. Então, na campo a gente tem isso, tá? Então, por exemplo, imagina para esse primeiro produtor que foi atendido, né? Nossa, vai ver uma equipe de veterinária aqui. Tem 5 doutores, um monte de estagiário, caminhonete oficial. Eles vão coletar de tudo. E às vezes a gente não tem a resposta. A gente não tem a resposta. A gente consegue passar até uma orientação inicial, mas a gente não sabe o que a gente está vendo. Então, no campo, graças a Deus, porque é bem legal isso, na verdade, você trabalhar com doenças de etiologia desconhecida, mas é um desafio. A gente gasta bastante tempo, e queima muito neurônio fazendo isso. Queima bastante neurônio. Mas, enfim, uns 20 anos para frente a gente consegue resolver. E como é que você resolveu ir para a parte de dar aula, ser professor? A de dar aula, assim, eu quando eu terminei a graduação, eu estava bem posicionado, né, fazendo estágios em grandes empresas, tá? Então, eu rodei multinacionais, né, e tive bastante proposta de estágio na área. Mas, na época, eu tenho que falar que eu já namorava a minha esposa na época, né? E ela, olha como é que é as coisas, tudo, né? E ela estava em Cuiabá, ela estudava ainda graduação, e eu estava dentro das empresas, e se eu fosse receber as propostas, na época, se eu fosse trabalhar com as empresas, uma coisa que eu ia saber que eu ia ficar fora, eu ia viajar, eu ia ficar morando fora e tal. E talvez não era aquele estilo de vida que eu queria naquele momento, sabe? Eu não queria naquele momento, né? Eu gosto muito, hoje eu lido, nossa, tem muita relação com empresa, gosto muito de estar campo. Mas eu não queria, acho que eu não estava... E eu tinha uma relação muito boa com o meu orientador, depois do mestrado, doutorado. E ele me convidou, a gente conversando, falou, vem para o mestrado, né? Então, eu fui para o mestrado, já estava envolvido com pesquisa, né? Fui para o mestrado, logicamente fiquei mais perto da minha namorada, que passou a ser minha esposa, né? E no final do mestrado, surgiu de novo a oportunidade de ir para a empresa. Só que começou a estourar uma doença nova na época. E aí, cara, um projeto de doutorado. Cara, eu preciso de alguém para tocar o doutorado, né? Bora, tamo junto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu entrei no doutorado, e no final do primeiro ano de doutorado, assim, eu já estava há muito tempo envolvido, eu acho, com o ambiente, com aquele local. E, sabe, eu sou uma pessoa que, não é por estatura, mas eu sou uma pessoa muito dinâmica, sabe? Eu não, fazendo uma coisa há muito tempo, eu já começo a ganhar esquilo, né? Ficar procurando coisa. E eu estava um pouco sentindo isso, uma vontade de mudar um pouco de área. Imagina, graduação, mestrado, doutorado, trabalhando mesmo, aprendi demais, né, fazendo isso. E aí eu recebi uma ligação, né, de um veterinário de Rondônia, da minha região, inclusive, me convidando para ser professor numa faculdade particular lá. Falava, eu escutou falar muito bem de você, a gente é patologista. E aí, e até então eu era só bolsista, né? E eu troquei uma ideia, mas quanto que é o salário, tá? E quando ele falou, eu falei, tá pega.
dei aquela assustada, eu sempre vivia contada. E aí conversei com a minha, né, já é quase noiva na época lá, e quando eu falei com o orientador, né, ele ficou triste na época, né? Talvez ele até escute esse podcast, vou mandar para ele, mas ele ficou triste, que ele não queria que eu saísse, né? E eu fui, ia ser engraçado falar isso, mas primeiro foi o estímulo financeiro, teve o estímulo financeiro, e um desafio, né, de eu começar a dar aula. E eu fui, sabe? Fui para a entrevista, passei. E aí foi muito importante para mim, porque meu primeiro ano dando aula, cheguei a ter 46 horas de aula por semana. 46 horas, tipo, pior que quase professor do estado, né? E eu dei aula de tudo que você imaginar, cara. Dei aula de imunologia, microbiologia, virologia, medicina veterinária legal, fato geral, fato especial, anatomia, tudo que você imaginar, grade da veterinária, eu acho que eu dei aula. Eu dei aula com odontologia também, odonto, enfermagem, na parte de patologia geral. Isso eu fiquei 2 anos, cara, insano, dando muita aula e estudando muito. Então, quando teve o concurso, e aí eu entrei na área, eu comecei a gostar, sabe que sentia bem, né? Tentei que eu dava aula de manhã, tarde, de noite, chegava em casa, assim, de cabeça boa. Então, eu comecei a ver que, pô, eu acho que é isso, eu gosto de falar e ensinar. E aí, quando teve o concurso do IFRO, né, que é o Instituto Federal que eu estou hoje, eu fui fazer a prova, cara, é brincadeira, o pessoal acha que é arrogância, mas não é. A parte técnica eu não precisei estudar, porque a gente dá aula de tudo, né? Então, eu errei uma questão da específica, e aí fui muito bem na prova, tinha uma vaga só na época, passei nessa vaga. E aí isso, eu caí dentro do IF, né? Fiquei como pesquisador, extensionista. Hoje eu não faço pesquisa, tenho 4 projetos de pesquisa, hoje tenho 3 de extensão, tenho um núcleo de estudo de pesquisa, coordeno o laboratório de diagnóstico aqui hoje também, onde eu estou aqui, né, nesse momento. E além de fazer o trabalho a campo ainda particular, né? Então, foi indo, sabe? A vida foi... E tô casado até hoje com a mesma mulher, antes que alguém pergunte, né? Que fez talvez um dos pensamentos que me fez voltar, né, para estar mais perto ali do Cuiabá na época. Então a vida foi me levando para isso, né? Por mais que a gente tenha um problema, né, em alguns lugares, o pessoal fala, né, uma carreira que está pouca gente interessada hoje, tem muita dificuldade a gente tem para conseguir professores bons aqui. Virou meio com a galera do concurseiro, assim, né? Mas a carreira acadêmica do mestrado, doutorado para professor e para docente, ela é muito gratificante, de certa forma, né? Muito gratificante. E é isso, eu estou aqui hoje sentado na suinocultura. Mas é legal, assim, né? Você também vê esses alunos também começando a ficar interessados e buscarem também esses projetos de pesquisa. Isso também é bastante gratificante, né? Absurdamente, né? Hoje eu tenho um núcleo, né? Eu coordeno junto com os 2 professores de estudo em gado de corte hoje, né? Tudo, reprodução, saúde, né? E nutrição, eu fico a parte da saúde. A gente tem 60 alunos que a gente coordena. E eu tenho o centro de diagnóstico veterinário, que eu coordeno junto com outra professora, que a gente está com 20 alunos. Então, indiretamente, eu coordeno 80 alunos hoje, né? E em torno aí de 10 dentro dos projetos específicos de pesquisa. E assim, a gente tem mandado muito aluno para a empresa, as empresas vêm procurar aluno com a gente, vêm pedir indicação. E da mesma forma que ano passado foi aquele professor que eu comentei, né, o professor Moleta, o Edson, que foi meu orientador, que ele me deu várias oportunidades, assim, né, na época, tanto da graduação quanto do mestrado doutorado. Eu vejo isso, sabe? Pô, o cara fez bastante coisa, né, para eu estar aqui, para eu estar entendendo as coisas. E eu busco fazer isso com os alunos também, sabe? Os alunos brincam, né? Tem aluno que me acha que eu sou psicólogo, por exemplo. Então, eu estou aqui e o aluno bate na porta, professor, quer tirar uma dúvida? Não, eu quero conversar. Aí vem, fica lá horas e horas, né? Às vezes até cheio de coisa para fazer. Mas a gente acaba sendo uma figura de respeito, né, dentro da sociedade que a gente vive, né? Essa figura do professor, ela é uma figura que hoje talvez falte mais, né, professores que têm essa habilidade com pessoas, né, que levem as coisas de forma ética e sejam referência aí para os alunos. Eles buscam muitas referências, ainda mais que, imagina, só do ensino médio tem 200 alunos aqui internos que moram aqui dentro, e perdem referências, às vezes, né? E do superior, muita gente vem de fora, não tem referência. E é engraçado, como eu sou muito ativo, é comum que aqueles alunos que me acompanham, às vezes, queiram seguir minha carreira.
Não é porque eles acham a minha carreira mais legal do que, sei lá, podia ser anestesista, mas eles olham, vêm fazendo isso, e isso é uma coisa que muda, né? O contato profissional que você tem de qualidade, o bom profissional, existe uma tendência de você buscar aquele perfil formativo, né? E como se você tem vários projetos aí, né? Que você toca com os outros professores e com os alunos, todos mais ou menos voltados para o mesmo tema. Hoje sim, hoje meus projetos todos são. Eu tenho, na verdade, assim, tem vários projetos mesmo, né? A maioria para diagnóstico de saúde, né? Parte de doenças. Mas a gente tem um projeto, esse projeto do centro de diagnóstico mesmo, ele é meio genérico, né? Então a gente recebe, por exemplo, aqui a gente faz necrópsia de tudo que chega, né? Então necrópsia selvagem, cães, gatos, né? E animais de produção. Mas todos os projetos que eu atuo, principalmente, são na área da saúde. E no núcleo, né, que a gente tem esse núcleo de estudo, a gente faz uma coisa com os alunos que é tipo a gente chama de trainee invertido. Não sei se você sabe o que é o trainee, né? O trainee é você precisar, a pessoa ir lá, ter uma experiência e dependendo de ser contratada, né? E a gente faz um trainee invertido. A gente chama as empresas para vir aqui dentro, né, acompanhar a gente um pouco, tocar junto no projeto, para a gente moldar esses alunos, né? Moldar no sentido de se orientar ao que o mercado pede hoje. Então a gente faz um trabalho nesse núcleo nosso, é o NEPA, né? Que ele serve exatamente para formar o aluno para ir para o mercado de trabalho. Então ali ele vai ter uma formação um pouco mais, tem a formação administrativa, gerencial, humana, de marketing. A gente tem uma equipe de marketing nesse núcleo, né? Então a gente coordena essa equipe com uma formação um pouco mais integral. São 3 professores de diferentes áreas e a gente tem coordenadores externos, de empresas que a gente convida. Né? Uma pessoa Legal. que é muito boa em gestão, a gente chama ela, ela coordena junto. Né? Pô, legal. A gente faz esse trabalho aqui, que é bem gratificante. A gente está numa região, né? Eu estou numa cidade de 15 mil habitantes. Tem 1.500 alunos aqui dentro. 10%. Então, a gente tem muito impacto, né? A gente tem muito impacto regional nas nossas ações. É por isso que a gente... E é um grupo que trabalha bem, né? A gente tem bastante bons professores aqui também, que gostam de trabalhar e investem em Belisa, né? De fato. E para você, como é que é trabalhar na região aí? Porque, obviamente, tem muito perrengue, né? De deslocamento, de... Tem a história do copo, né? Meio cheio, meio vazio, né? Então vamos começar por aí. Eu moro numa cidade, tem muita gente que mora em outra cidade que é maior. Mas na cidade que eu moro, eu já esqueci o portão de casa aberto algumas vezes, né? E nunca aconteceu nada, para mim não vai, né? A criminalidade aqui é muito baixa, tá? Que é Colorado Oeste, né? A cidade que eu estou aqui. Eu moro a 7 quilômetros da instituição que eu trabalho e eu demoro 6 minutos para chegar. De 6 a 7 minutos para chegar. Entendeu? Eu peço, sei lá, peço um lanche, uma pizza, por mais que a qualidade não seja igual a daí, às vezes com 20, 30 minutos está na minha casa, né? Eu sou professor aqui, eu vou em qualquer lugar, tudo professor. Tipo, né? Não passou o cartão, não tá nem aí que você não passou o cartão, né? Vai embora, outra hora você acerta, não esqueci. O cara do açougue me conhece, sabe quem eu sou, o jeito que corta a carne. Então, isso de morar no interior, ele tem uma porrada de vantagem, né? A criação de filho, eu levo meus filhos que tem 2, né? Eu levo meus filhos para correr na praça, para brincar na rua, né? Então, se eu olhar por esse lado... É muito melhor. É muito menos poluído, sabe? Assim, parece que a vida a gente enxerga ela de uma forma diferente. Qualidade de vida é melhor, né? A qualidade de vida, exatamente. E assim, o que você pode trazer agregando tecnicamente também talvez tenha mais impacto, né? Porque você vai pegar um produtor que nunca teve uma assistência, por exemplo, a gente consegue agregar mais valor àquela assistência, pouquinho que você muda na realidade. Então, assim, eu particularmente pretendo, já estou estabilizado aqui, tem 8 anos, mas eu me vejo fora daqui hoje, né? Eu me vejo morando aqui, estando aqui dentro, lógico.
tem essa questão, por exemplo, dessa minha carreira mais externa, do atendimento externo, atrapalha. Como eu comentei, eu estou num lugar que, para ir para a cidade mais próxima, hoje está interditado. Que é tipo, o asfalto caiu, caiu o asfalto. Né? Se eu quiser ir, eu vou ter que ir cortando fazenda e tal. Se a gente precisar de um take hoje, não dá para precisar de take hoje. Hoje é um dia que a gente tem que ficar quieto. Né? Não dá para chegar. Então tem esses lados, mas assim, eu já morei em cidade grande, eu morei em Cuiabá, na formei lá, e eu não sei, cara, quando eu vou visitar é legal para passear, né? Pô, tem shopping, né? Eu vou lá comer aquele lanche bem, né, cheio de gordura, tal, até gostoso, mas a qualidade de vida do interior, para mim, é muito melhor. É bem melhor. Eu tenho uma vida mais pacata nesse sentido, né? De ser uma pessoa mais... eu trabalho muito, né? Estou sempre na campo. E gosto de ficar em casa, né? Com a família. Eu acho que essa questão de ser caseiro é legal. E minha casa não é aquele apartamentinho apertado que a galera mora. Então, minha casa tem quintal pra caramba, tem cachorro solto no quintal. Tem isso, né? Eu acho que... Agora, o desafio técnico é simples, o desafio técnico. Por exemplo, hoje eu estou rodando, eu tenho que fazer... Hoje tem 2 vacas, né? Que a gente está auxiliando ali no caso, que eu vou rodar o hemograma aqui, né? Com meus alunos, a gente roda aqui. Só que eu estou com um problema na máquina de bioquímica, por exemplo. E eu vou ter que mandar para outra cidade. Então, um dos desafios é a falta é falta de estrutura tecnológica. Significa que você não pode trabalhar? Não, significa que você tem que fazer o melhor que você pode dentro daquilo que você tem, né? Então é diferente. Eu tô com umas frentes de deficiência hepática, né? Aí vocês aí, vamos lá fazer ultrassom, um raio-x, vamos colocar no tomógrafo para ver o que vai acontecer? Eu não, eu tenho que pegar martelinho, bater, ver se tem dor, ver se tem icterícia, ver se tem edema. Então a gente tem que ser mais pragmático, a gente tem que ser mais mão na massa, ocasionalmente, para dar um diagnóstico ou uma sugestão de diagnóstico, né? Tipo aqui, eu vou, sei lá, fazer um diagnóstico de babesiose. Você faz o esfregaço, vou ver babese, né? Aí o cara acadêmico chato fala assim, você tem que mandar congelado fazer PCR para confirmar para tratar. Eu falei, cara, PCR não rola, né? Então, acho que a vida do veterinário do interior, você tem que ser muito técnico, né? Isso até é bom, porque deixa a gente meio independente de alguns exames, que o pessoal às vezes se amarra nele, né? Porque o exame tem isso, a sensibilidade e especificidade às vezes está errado também. Então a gente consegue ter um feeling talvez um pouco melhor, se esforça mais na clínica, na anamnese, a gente perde tempo com a anamnese, a gente faz protocolo terapêutico diagnóstico, ou seja, diagnóstico baseado em terapia, então vamos começar com essa terapêutica aqui, de comportamento. Então essa vida do interior, ela tem isso, né? Mas cara, talvez, não sei, a gente não sabe ainda. Provavelmente até alguns alunos mesmo vão assistir isso daqui, né? E eles não têm experiência com cidade grande, eles são gente de sítio, a maioria, a galera de cidade pequena, mas eles não têm noção, né, de como que é a coisa aí. Talvez tenha se tecnificado tanto que o veterinário ficou dependente de exame. Pô, sem exame eu não consigo fazer. Assim, Mas eu vejo muito, é uma das coisas que eu reclamo muito aqui, a gente tem uma leva de veterinário que não consegue ter um raciocínio clínico. Se sair daquela receitinha básica de bolo que ele tem ali, ele se perde. Compare a medicina. Como é que é a medicina hoje, né? Por exemplo, você vai no médico hoje, tem médicos bons, tá, pessoal? Não vamos usar isso aqui para falar que eu tô com mal de médico. Mas você vai, pelo menos os que eu vou, 90% é a mesma conduta. Então você chega lá, ele já tem um protocolo. Faz 2 perguntinhas, a maioria não pega nem esteto mais. Tipo assim, se o cara eu passei por isso hoje, por exemplo. Hoje não, ano passado. Eu tive lesões de herpes, o herpes da catapora, sabe? Que é o zoster, né? De pele. Então a catapora é de adulto, né? E aí eu comecei a ter muita lesão e eu fui na dermatologista, que eu paguei com uma fortuna, né? Porque eu não atendia pelo plano. Obviamente, se quisesse atender pelo plano, depois que você morresse, você conseguia marcar o horário.
Eu fui lá e essa médica, ela examinou, tá, tal coisa e tal, fechou lá, né? Deu a receita e mandando embora, assim. Aí eu parei para ela e falei, moça, você é doutora, né? É doutora. Eu tenho 2 filhos. Será que essa vesícula rompida tá botando em risco eles? Ah, tem que tomar cuidado, cobre e tal. Eu falei, tá, por que será que apareceu isso? Eu sou uma pessoa saudável, como bem, faço atividade física. Aí ela, tem que ver se tem algum fator imunológico, né? Tipo assim, eu fui vendo que ela não é medicina isso, sabe? Não é medicina. Eu acho que quando você se fica muito amarrado a protocolo e a exame, né? E como você falou, o cardiologista, chega lá e o cara não faz nem esse teto, né? Ele faz um eletro, ele faz um mapa 24 horas e tal. Ele não executa essa medicina, que é essa medicina mais clínica, né? Correndo risco de errar, assim. E eu acho que a veterinária de interior, a gente tem que fazer muito isso, né? E assim, não criticando, não criticando, né, médicos que vão usar a tecnologia, tem que usar. Mas a gente terceirizou, e as mesmas pessoas que falam mal da telemedicina, por exemplo, ela terceiriza a conduta dela a só laboratório, sabe? A só teste. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, né? A formação do médico no sentido humano, por exemplo, e técnico também, porque às vezes o cara tem um laudo interessante, que é da minha mãe. Quando eu não sei como é que tá o tempo aí, mas qualquer coisa você me fala, mas da minha Não, mãe, tá ela tem tranquilo. também tem uma prótese, né, cara, de uma válvula cardíaca, acho que é mitral. Quando ela era criança, ela teve uma endocardite, né, ela teve uma septicemia, uma endocardite. Ela ficou com essa lesão, um sopro, né? E aí ela precisou fazer, né, tem uns 7 anos, ela precisou fazer transplante da válvula. E a gente foi no hospital, bom, o plano cobriu, cara, um baita hospital, BNCS Portuguesa, lá em São Paulo, um baita cirurgião, um dos melhores aí do Brasil na área. E aí ele pegou a história com o médico da minha mãe e ele pega o laudo desse médico que avaliou minha mãe quando era criança, na década de, sei lá, 60 e pouco. E, cara, é um laudo de umas 4, 5 páginas, à mão. O cara anotando comportamento, sabe? Apresentou dor assim, a febre foi de tanto a tanto, fazendo análise, discutindo o laudo. É lindo o laudo. É lindo o laudo. E aí eu fico pensando, esse cara entendia da doença que ele está tratando. Esse cara que ele tratou na época dela, ele entende da doença. Hoje o cara que depende de exame, ele até sabe o que é ou não é a doença, mas ele não entende da doença. Ele não entende, né? O pessoal brinca com o médico, hoje trabalha muito no suporte. Vou fazer só um suporte. Mas se ele, sem entender a etiopatogênese da doença, ou seja, processo de formação, né, tanto a fisiopatogenia ali, ele não entende o comportamento da doença, a história clínica da doença do paciente também. E o veterinário hoje tem uma formação muito ruim nisso, né? Todo respeito aos veterinários aí que estão me ouvindo. Mas ruim, né? Você pega aí um cara que tem de pet, pega que você está no mundo do pet aí. Fala para a pessoa te explicar a patogenia, sei lá, 5 formas de patogenia de insuficiência renal em cachorro, né? Que ele atende todo dia, insuficiência renal. Ele não sabe explicar por que formou aquela insuficiência renal. Ele sabe, com o laudo lá, falar insuficiência renal, tem que fazer isso, ponto. Mas ele não entende o processo da doença, o processo de formação, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque a qualidade da medicina veterinária e da medicina humana, ela cai muito a partir do momento que a gente não entende os processos. Eu sou meio crítico nesse sentido, justamente porque aqui eu vejo muito a galera que já parte de uma especialização, antes mesmo de formar, não tem vivência clínica nenhuma e já começa a atender como especialista. Sabe? E essa vivência clínica independe se é na área pet, se é grande, seja lá o que for. Essa vivência clínica ela é extremamente importante até para você poder linkar aquilo que você está vendo com as possíveis causas. Exato, exato. É óbvio, né? A residência, ela na clínica, né? Aí a cirurgia, né? A residência, ela é uma formação quase indispensável, eu penso, né? Para quem for fazer clínica e cirurgia hoje, é o que eu recomendo até para os alunos, porque essa experiência de você já ter visto muitas alguém executar e você está executando do lado, para você depois ir pro fight, né? Vamos dizer assim.
Mas isso acontece demais. O cara forma, às vezes tem uma grana guardada, cara, eu vou abrir uma clínica, né? E aí ele começa, e isso tem experiência de profissionais que observam, né? Então o que esse cara faz muitas vezes, né? Como ele não manja muito, então, tem febre é uma infecção. Ele escolhe um antibiótico dele, tipo aquele que ele mais vai usar, e ele vai insetar aquilo lá para tudo que ele precisa. Ele tem os antibióticos de estimação. Então, assim, sem infecção, ele vai tratar com o mesmo antibiótico, com o mesmo anti-inflamatório, vai entender muita coisa. É um profissional que vai ter que encaminhar muito, né, a parte de cirurgia, ou é um profissional que, quando fazer cirurgia, vai ter bastante complicação, tá, no pós-operatório, muitas vezes. Que é uma rotina nossa, a gente vê muito isso, né? Então, isso de você ter experiência de rotina, ela é uma coisa que faz total diferença. Total diferença. Total diferença. Bom, para a gente descontrair um pouco, geralmente o pessoal separa aqui, são perguntas e respostas, teoricamente rápidas, tá? Qual que é o seu animal favorito? Eu sou péssimo nisso aí. Então, vamos lá. Eu sou péssimo nisso. Eu sou muito indeciso, né? Qual que é o seu animal favorito? Então, se a gente for descontrair, né, o animal hoje que talvez mais representa, né, a minha forma de trabalhar é o urubu, né? Então, então, pô, o urubu é aquele animal que brincando, né? Aquele animal que ninguém nunca viu morto, né? Você já viu o urubu morto, né? Não. Tem aquela lenda, né, que o urubu quando morre ele não cai, assim, ele vai voando e se incorpora no céu, né? Cara, Então, eu vi uma vez uma teoria que diz que o cara dizendo como é, que você nunca viu enterro de mendigo, nem filhote de pombo. Então o mendigo quando morre vira pombo. É por isso que o cachorro, como todo mendigo tem pombo, como todo mendigo tem cachorro, o cachorro não ataca o pombo. pois é, faz sentido, né, a teoria. Mas é brincadeira à parte, o urubu é uma coisa de admiro, por incrível que pareça, né, cara? Imagina um animal que come toda quanto é toxina mais forte que existe, né? É animal que voa, né, em certo aspecto, e que não é tão alvo assim do humano, se for pensar, né? Você não vai ver alguém, vou lá matar os urubus, né? Tipo, você não é caça, não é nada, né? Mas o urubu, colocando como brincadeira, mas hoje o animal mais importante para minha carreira é o boi, né? É o boi. O mais importante, de certa forma, é o boi. É o que me mantém trabalhando, né? É um animal que, de novo, nos dá alimento, é um animal que nos dá emprego, é um animal que ajuda, querendo ou não, a gente desenvolver nossa região, que dá leite, né? Então, o boi é um animal que eu acho que eu estou mais próximo hoje. Para quem aí, depois a galera usa isso daí para não, mas isso é um absurdo, né? Falar que gosta de um boi que vai matar, mas enfim, a minha relação com a produção ela é muito forte, né? E por isso que eu acho que tem o respeito pelo animal, que a gente vai conduzir a questão do abate, isso é bem importante discutir e deixar claro. E obviamente, se a gente for para o mercado pet, né? Eu gosto muito de cachorro, tem 3, já tive mais. Os meus cães são todos cães que foram agregando na minha família, né? Tipo, uma que eu peguei, comecei a tratar com TBT na rua, e de repente ela estava dentro do meu carro e eu fui parar lá. O outro, um dia estava no espetinho e começou a andar atrás, foi parar lá em casa também. E então, assim, meus cães são. Cão é um animal que sempre está junto, assim, de certa forma, né? Eu não respondi essa pergunta diretamente, mas eu dei várias respostas. Qual animal você seria? Puta, essa é mais difícil ainda, né? Essa é mais difícil ainda. Eu tenho. Assim, a gente é muito privilegiado como humano, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? Então, obviamente o valor do ser humano, para mim, é muito importante, não colocando como humano, né? Mas se eu fosse escolher para ser um animal, puta, é difícil, hein? Mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que talvez um urso é interessante, né? Aqueles ursos grandes, que, né? Ele vai, come bastante, perna, come o mel dele. Levar a vida sossegada. Eu acho que é uma vida meio sossegada. Mas o que eu admiro bastante também é o lobo, né? Em conjunto com matilha, né? Que a gente tem o lobo-guará, um animal que eu admiro bastante o comportamento, né? Esse comportamento de proteção do lobo eu acho interessante. Quais são os principais desafios de trabalhar com essa parte de sanidade e dessa orientação para os produtores? Eu acho que o maior desafio hoje é
a gente tem muito mito a ser quebrado no campo, né? A sanidade ela ficou atrasada perante a nutrição, tecnicamente falando, a campo, não na academia. Na academia isso faz muito bem isso, mas a campo teve um atraso muito grande. Eu acho que talvez o maior desafio é assim, ó, a gente tem as empresas que estão fazendo os produtos de prevenção e a gente tem a academia que faz os diagnósticos. Em algum momento, esses dois não têm se encontrado com frequência. Então, até eu me coloco nessa posição hoje, que é uma pessoa que tenta unir o conhecimento acadêmico com a indústria e levar isso para o campo. Então, hoje, o mercado, a sanidade animal, nessa parte diagnóstica, ela é muito desorganizada a campo. Então, há uma necessidade de uma organização. Eu acho que o maior desafio é a gente organizar isso, né? E trazer a importância mesmo. Por exemplo, qual que é a importância de fazer uma necrópsia, né? Tem um artigo do professor Ricardo Lemos, que o artigo é titulado assim: quanto custa não fazer uma necrópsia? Normalmente a gente fala quanto custa fazer uma necrópsia, mas se pergunte quanto custa não fazer uma necrópsia. A gente, às vezes, fazendo uma necrópsia, a gente poupa ali 10, 15, 20, 30 animais. Então, quanto custa não fazer uma necrópsia? Eu acho que uma pergunta bem bacana. Um sonho. Então, sonho. Eu sou uma pessoa pouco sonhadora, sou muito pragmático, né? Sou quase chato, né? O que é o pragmático? Eu gosto demais do que eu faço, eu gosto demais do que eu tô, entendeu? Hoje eu tenho minha esposa, tenho 2 doguinhos, estou num emprego muito legal, cercado de bons alunos. Então, não sei, eu sou um pouco pragmático, eu gosto muito disso aqui, né? Eu quase que estou no sonho, né, de certa forma. Então, falando, sendo bem sincero, assim, aquela vontade que eu tinha, às vezes, eu quero viajar, eu quero conhecer a Europa, eu não tenho mais, cara. Eu tenho vontade de ir para casa, né? Eu tenho vontade de estudar, de publicar um negócio, de estar junto, cara, com a família, com meus alunos, de estar no campo, né? Eu acho que eu sou bem pragmático em relação a isso, né? Eu tento, né? Não sei, eu acho que a gente vai envelhecendo. Pelo menos comigo, foi assim, né? Aquele monte de sonho que eu tinha, entre aspas, eles passaram a não ser mais tão importantes hoje para mim do que viver a realidade. Então, meu foco é em melhorar como pessoa e como profissional dentro da realidade que eu estou hoje. Talvez meu sonho seria se manter nesse caminho de melhora, nesse aspecto, sabe? Coisa bem pé no chão, porque é uma necessidade, né? A gente vive num mundo que às vezes a gente fala assim, eu tenho que acabar a fome no país tal. E a gente passa do lado de uma pessoa que está passando fome e não dá assim então para ele comprar uma marmita, sabe? Então eu gosto mais de estar com o olhar perto de mim, assim, perto da realidade. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Puta, essa daí deve ser resposta unânime, né? Voar deve ser legal pra caramba. Eu acho que... A maioria responde desse jeito mesmo. Não tem como, né, cara? Você vai falar o quê? Andar igual quadrúpede, né? Subir no mar, você pode voar, né? Acho que voar não tem muita concorrência, por assim dizer, né? Você podia incluir uma pergunta aí, né? Qual animal que come com rabo? Putz. É a pergunta clássica do Chaves. Né? Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Filme, desenho, série que tem algum animal que eu gosto, né? Bom, de série, como eu falei, eu gosto bastante de série mais... deixa eu pensar. Olha, acho que tem um filme que eu gosto bastante, que, embora o foco não é animal, mas o do Senhor dos Anéis, se você assistiu, né, o Hobbit, que mostra aqueles cavalos, eu acho que é árabe, né? Correndo pelas montanhas. Quando eu vi aquilo lá, dava vontade, sabe? Você pegar um cavalo. Então, um filme que eu acho que o cavalo é um animal que eu respeito muito também, não comentei aqui, mas respeito bastante. É um animal diferente, né? É um animal, né, que eu tenho um olhar diferente do cavalo, mas eu acho que o Senhor é nesse sentido, né? Do cavalo correndo no bosque, uma sensação de liberdade, uma coisa assim. Eu acho bacana isso daí, né? Tem aqueles de cachorro, né, que morrem, mas minha esposa não aguenta ver ela chora, então eu nunca vi nenhum. Só deve responder aqui. Mas caso a gente evita também esses filmes assim. Se ela fala que o cachorro não vai morrer, a gente não vê o filme. Tem algum animal que você tem medo? Talvez a resposta mais sincera da maioria seja barata, mas não é meu caso, né? Não vou falar aqui. Barata é brincadeira. Mas aqui na nossa região,
eu tenho uma propriedade que ela é próxima onde eu estou, ela é quase cerrada. É uma região de muita cascavel. Então, por exemplo, quando eu estou a campo, principalmente dependendo do lugar que eu tenho que entrar, eu acho que o medo que eu passo no dia a dia é com serpente. Né? É com serpente. O medo real, né? Foi um medo real. Né? Eu não vou falar, eu tenho medo do tigre. Obviamente que eu não vou entrar. Uma jararaca está ali, o tigre está lá. Você vai para qual? Vou para jararaca. Mas no dia a dia, que é mais próximo da realidade, né? A gente tem um certo receio com serpente aqui, né? Por cascavel de perto por jararaca, né? Restrição direta, que tá mandando aqui, tem uma jararaca passando do lado. Tem um pouco de receio disso daí. De forma geral, acho que seria isso. E lá tem a melhor resposta para isso ainda. A vaca Nelore recém-parida. Eu acho que isso é o animal que a gente mais perigoso, né? Uma vaca Nelore recém-parida é o animal mais perigoso do mundo. Certamente mais perigoso que o tigre. Meu irmão é que conta que ele nunca subiu numa palmeira tão rápido. Porque ele atravessou. Você sabe qual que é o animal? A bicha tava de um lado, o bezerro do outro. Quando ele passou, que ela veio pra cima, ele disse que não deu 5 segundos, ele tá em cima da palmeira. É isso aí. Mas você sabe qual que é o animal que mais mata no mundo? É o mosquito. É o mosquito, né? Então hoje a maior casuística de mortalidade no mundo em relação ao animal, quando a gente compara as causas do animal, seja vetor ou relação direta, né? É o mosquito, né? Então a gente tem dengue, chikungunya, várias doenças exóticas aí por aí. Né? Então o mosquito, por incrível que pareça, desse tamanho, é o animal hoje responsável pela maior parte de mortalidade de humano no mundo. Né? Caraca. Não tinha parado pra pensar nisso, não. Pode reparar quantas pessoas em Brasília morrem de dengue e quantas morrem, sei lá, comidas por um jacaré. É verdade. E qual que é a melhor parte do seu trabalho? A melhor parte do meu trabalho, eu acho que assim, é poder... eu acho que o fato de poder estar a campo para mim, tá? Então, o fato da gente poder trabalhar, lógico, que é a parte de escritório, laboratório, mas a parte da gente estar dentro de um lugar real, assim, estou dentro da fazenda real, estou pisando na... Estou vendo o capim, estou vendo a bossa do boi, estou vendo o boi, estou vendo o céu, tem chuva, estou com o produtor, estou tomando café, então, de certa forma, a gente sai um pouquinho. Hoje está muito, né, essa questão de depressão aí, e dos vícios de tela, a gente tem muito esse estímulo de dopamina. Então, aqui, quando a gente sai a campo, é uma coisa totalmente diferente, sabe? O tempo é diferente, a gente consegue estar junto com pessoas, conversar com pessoas sobre problemas reais. Eu estar lá falando de... Eu vou lá falar, você viu o post de tal pessoa falando tal coisa do Big Brother? Não tem isso. Você está do lado do produtor que tem animal doente, e ali você está tomando um café falando do problema real, que está afetando uma pessoa, né, um animal de forma real. Então, acho que o fato de estar no cenário, sabe, a gente fala, o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo é coisa que faz sentido, né, que é verdadeiro e que vai trazer benefício, de certa forma, para alguém. Eu acho que isso é o mais legal, tá? Da profissão. O pessoal geralmente também separa aqui a questão da dica. Aí qual dica que você daria para os donos de bovino para melhorar a questão da própria sanidade do rebanho? Tem a clássica, chama o veterinário, né? Mas assim, tudo começa dentro da fazenda, tá? Assim, não puxar sardinha para o veterinário, mas eu acho que tem que ser dito, né? Não tem como a gente fazer um protocolo sanitário com eficiência, de fato, sem ter um diagnóstico veterinário. E o diagnóstico eu falo de uma doença, sabe? Às vezes que o veterinário avalia aquela situação, você é cria, né? Você trabalha com bezerro super precoce, você trabalha a passo, confinamento. O veterinário olhar para isso, para construir um protocolo sanitário, é insubstituível perante outras ações. Então, por exemplo, uma diária do veterinário bom que faça isso, ela vai ser paga certamente dentro dos próximos meses para o produtor. Então, assim, invista inicialmente, né, num profissional que vai construir essa estratégia de protocolo sanitário. E se você perguntar para a nutrição, ele fez isso. Então, na nutrição, por exemplo, o cara, né, ele fez. Um produtor um pouco maior, por exemplo, ele foi atrás de saber qual é a formulação da ração,
que ele ia comprar um mic, nucleusar, tem que fazer coxo, qual que é o tamanho do coxo, tem que ter água. Ele fez isso para a nutrição. E aí, para a saúde, por que a gente não faz isso para a saúde também, sabe? E não simplesmente espera o animal começar a ter doença, começar a morrer para a gente mexer. Então, a dica é assim, a prevenção é mais barata que o tratamento, né? A prevenção é mais barata do que a mortalidade que você vai ter. Então, a dica é chame um veterinário inicialmente para fazer construir com você, né, a melhor estratégia sanitária para fazer. Eu acho que não é esperar besteira. Né? Hoje, esse ano passado, eu atendi propriedades que morreram 40 de uma vez, que morreram 30, que morreram 100 ao longo de alguns meses. E tudo isso, todas as propriedades, com exceção talvez de uma que foi um acidente, todas elas eram possível prevenção. Que eu tive semana passada, por exemplo, no caso do bezerro, morreram 6, 7 bezerros, né? Bezerros que está na faixa de R$4.000 hoje, por exemplo, né? Um bezerro daquele lá, né? Meio sangue e tal, de 3,5 a 4. Então a gente está falando aí de, vamos calcular aqui, né? 24 mil. Ele tivesse pago ali para o veterinário antes de fazer essa avaliação, porque é um caso atípico, né? Ele teria evitado, né, 90% desse prejuízo ou mais. Então, é uma coisa besta, mas a gente não está falando disso no dia a dia, né? No dia a dia a gente está preocupado com outras coisas. Eu acho que falta isso. A dica é essa. E qual dica que você daria para o estudante de veterinário que pensa em seguir carreira nessa parte de diagnóstico? Essa é legal, assim. Eu acredito que o diagnóstico, você conseguir fazer a residência em mestrado, se possível, vai ser essencial, assim. Por quê? Rotina, né? Então, por que eu coloquei o mestrado também? Porque em várias instituições do Brasil, no mestrado também se faz rotina na área de patologia. Então, o mestrado ou a residência, ela vai te dar essa rotina. Então, esse é um ponto que vai ajudar bastante. Se não conseguir fazer, por exemplo, eu tenho alunos aqui que às vezes não tem condição hoje, né? Financeira, seja lá, ele não pode sair, ele está aqui, ele tem mestrado aqui. E ele ainda quer fazer, ele ainda quer ter essa experiência, fica bem difícil, né? Isso deixa claro que fica bem difícil. Mas, basicamente, eu tenho aluno de graduação hoje comigo, que quer seguir, né? Que talvez não vai conseguir para a pós-direta. Então, esse aluno, desde o sexto período, eu coloco ele na rotina como responsável aqui, na graduação. Então, como o PPC de veterinária no Brasil mudou um pouco, o aluno de graduação ele pode fazer o último ano, né? Um é interno, um semestre interno e um externo. Então, o ano inteiro de estágio hoje, obrigatório no Brasil. Então, que esse aluno faça esse estágio interno, tá? Dentro do diagnóstico, né? E o externo, ele busca uma instituição que também faça a parte de diagnóstico. E aí, quando ele for para campo, cara, é difícil falar isso, porque qual que é o maior problema? A empregabilidade, quando o cara não tem uma formação, tipo mestre, doutor, por exemplo, né? Ele vai ser empregado aonde? Ele vai depender de salário. Aí ele vai cair em agropecuária, que não estou falando mal da agropecuária, mas ele vai acabar, a formação técnica dele vai ser um pouco suprimida, tá? Com a parte de vendas, por exemplo. Então, assim, ele não sei, acaba. Eu defendo que ele é um vendedor igual. A gente vende, eu vendo meu serviço, né? Mas ele, às vezes, dependendo de onde ele cai para trabalhar, ele vai começar a fazer venda, que ela não seria tão técnica assim. Que ela seria simplesmente, igual a gente falou daquele profissional que usa antibiótico para tudo, anti-inflamatório para tudo, né? Tipo, olha, dexametasona é uma coisa grave e hoje é meloxicam, né? Meloxicam é uma outra coisa que pode usar por mais tempo, porque não ferra o estômago do bicho, né? Então, assim, se conseguir fazer a pós, a residência é essencial. Se não conseguir tentar essa experiência nos estágios, se não conseguir esse período de estágio e quer ir trabalhar direto, você não vai dar conta. Você só vai fazer cagada, né? Perdão a palavra aqui, mas não vai conseguir diagnosticar, não vai sair do lugar, vai fazer muita coisa errada. Então, não vejo outra forma, a não ser o que você comentou antes, ter rotina. Não consigo ver, aprender sem rotina. Eu tenho rotina, né? Eu tive rotina antes de eu ir trabalhar, a campo de fato, né? De 2009 até, na verdade, a vida inteira. Desde 2009 eu estou tendo rotina. Mas desde 2009, com bovina. E até hoje, quando eu vou numa fazenda, a gente dá aquele tiltzinho, né? Para que lado que eu vou aqui. Você imagina ser informado e querer resolver problemas sérios, né? Tem outra coisa do diagnóstico importante. Eu atendi o confinamento no começo de dezembro.
Tinham morrido 30 de cara, não, de cara 18 animais, de cara. Quando você chega, a situação do confinamento é o seguinte, parece que amanhã vai aparecer 30, depois vai aparecer 40, de repente aparece 200. E todo mundo olha para você, entendeu? Ou seja, dependendo da situação diagnóstica que você está, a responsabilidade é muito alta para ir sem uma formação séria. Isso ocorre comigo direto, coisa, imagina, o produtor grande, ele olha, será que amanhã não vai aparecer mais 30? Aí você faz o diagnóstico, outro dia, 5 da manhã, você já está até ligando, mandando, como é que tá aí? Preocupado, né? Será que meu diagnóstico foi certo? É muita responsabilidade. Um produtor desse é uma pequena, por essa senhora que atendemos aqui. Se a senhora se morre 3 vacas dela, é quase todo o rebanho dela, né? Então, diagnosticar tem que ter muita responsabilidade, ele tem que ter competência técnica. Se conseguir com mestrado para residência, em lugares bons, faz diferença. Bom, queria agradecer, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa nessa parte do diagnóstico, e não só no que é, mas na importância que é também para a própria sanidade do rebanho, né? Você ter definido ali quais são os caminhos a seguir. Exato. E o próximo desafio brasileiro é sanitário. Assim, se a gente pegar em rebanho, né? A nutrição, que pau que a nutrição pode dar? Atrapalha uma outra fazenda. Que pau que a reprodução pode dar? Atrapalha uma fazenda. A sanidade, a hora que der pau, e aí a gente fala de uma coisa maior, epidemiologicamente falando, a gente já está falando de uma coisa muito séria, né? Está falando de parte do PIB do país, a gente está falando de milhares de funcionários, de trabalhadores da indústria que vão ser afetados. Então a saúde, ela não se brinca, é uma diferença nossa, por exemplo, já era para ter encerrado, né? Mas deixa eu falar só mais uma coisa. Quando alguém fala, por exemplo, quando você é da agrária, né? Mas o cara, tem que repetir, né? Tem que fazer um experimento, tem que repetir 1 milhão de vezes e tal. A saúde animal, um boi com uma doença, ela já é mais significante que qualquer repetição, mas sabe? Eu não entendo a importância do relato de caso. Então a gente, academicamente, cientificamente, às vezes precisa de um animal doente para ter um grande impacto econômico, social. A gente gravou aqui com o professor lá da UNB que falou de doenças de notificação e tudo. O prejuízo que foi quando você teve aquele surto de febre aftosa. Se não me falha a memória, ali no Mato Grosso. O prejuízo que foi para a cidade inteira aquilo ali. Milhões. Tem um artigo que fala do prejuízo econômico, os precificários dele. E hoje, assim, está pior, porque hoje já não é local, né? Hoje, como a gente tem reconhecimento livre, alguns estados, pela Organização Internacional de Epizootias, então a aftosa, ela já entraria como um bloqueio comercial significativo, né? Então a gente já está falando de um problema que foge à cidade. A gente já está falando do problema que é nível de país mesmo, né? Então a saúde, gente, é diferente um pouco, né? É diferente de falar de a saúde, um vírus que entra, é uma bactéria que entra, ela é gigante, por isso que a gente não pode ter falha nesse monitoramento, né? Eu gosto bastante da parte da certificação obrigatória, estudo bastante também. Hoje colaboro com a agência de defesa quando eu posso, local aqui, né, nos diagnósticos. E é isso, o veterinário e a gente está tendo pouco veterinário na produção. Então, se eu puder talvez dar outra dica, né, a galera que quer ir para a produção tem mercado, gente, porque tem pouco veterinário, ninguém quer mais ficar na produção. E aí está caindo na mão de outros profissionais, precisando dar conta de resolver. E a gente tem aquilo, né, o cara às vezes quer abrir não falando mal da galera da clínica, eu quero abrir outra clínica, outra clínica, outra clínica. Daqui a pouco tem 1 milhão de clínicas na cidade e o campo cheio de demanda, né? Por veterinários. Em parte por causa do perfil de formação, né? Que nas universidades o pessoal dá dificuldade na parte de produção. Mas tem isso, né? Redes sociais, para quem quiser saber mais. Isso, eu sou bem ativo, assim, relativamente no Instagram. Eu falo muito de diagnóstico no bovino, coloco bastante vídeo que é bloqueado pelo Instagram por causa das cenas fortes, mas eu gosto bastante, né? Tem que apagar de vez em quando. Esse dia eu descobri que eu estava bloqueado por tempão, né?
Mas eu posto bastante caso, né, de forma um pouquinho mais técnica, né? Não é uma conta que você vai chegar lá, vai ser uma conta que quer tentar agradar todo mundo, né? Uma conta que eu gosto de falar real, dentro dos casos que eu pego. Mas tem dado certo, tem um bom engajamento hoje lá no Instagram. Comecei tem 1 ano e meio, um pouco mais sério, 1 ano mais ou menos aí. E não faço muito contato. Agora mesmo, uma senhora acabou de mandar um monte de mensagem para mim no Instagram perguntando se eu ajudava a avaliar um vídeo de uma vaca dela, porque ela viu um vídeo meu e ela acha que é a mesma coisa. Então eu tô lá, @Flávio B. Caldeira, só no Instagram. No YouTube eu tenho algumas coisas, eu tô começando um projeto para ver isso no YouTube. E tem um curso também de necrópsia no digital, só que é curso bem limitado. Eu abro a turma, conduzo um mês ali, fico umas coisas gravadas. Então em março eu devo abrir outra turma, o curso chama Além da Necrópsia, ou seja, eu tento demonstrar que o diagnóstico não é só necrópsia, da necrópsia é a base, mas a visão do veterinário ela tem que ir além da necrópsia mesmo. Eu queria agradecer, realmente. Como eu falei, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, né? Para que você tenha noção de que é uma área extremamente importante, mas é importante para aquele que está bem preparado. Porque, como você mesmo falou, é uma responsabilidade absurda você definir aquele diagnóstico, né, que vai acabar impactando no rebanho inteiro. Tem vezes que você fica sem dormir quando você vai fazer um atendimento, assim, você fica pensando, cara, eu suspeito disso, vamos começar a medicar. De repente isso não funciona, sabe? Aí você acorda de manhã, você vai... Teve propriedade que eu acordava 3 da manhã, que eu fiz 3 dias na propriedade, né? Eu acordava 3 da manhã para ir pro curral, procurando, será que morreu mais? É muita responsabilidade. Mas é gostoso, cara. Para quem gosta dessa... Para quem gosta de pensar, vou dar estimulada na analisada. Para quem gosta de pensar, raciocinar, trabalhar com inteligência, é uma área de muita demanda que você causa muito impacto. Mas não pode ser papagaio, você não vai ser um imitador. Não é só técnica, não é só repetição. É pensar, é raciocínio, é desafio, é colocar o seu na reta muitas vezes. Então, é uma das partes muito legais assim, da veterinária. Já trabalhei no caso com o perito ad hoc, por exemplo, da Polícia Civil, e investigação que levou até prisão de humano, né? Então, é uma área muito gostosa, mas você tem que estar disposto a querer ser bom. Esse é um fato. Tá? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, temos estúdio podcast, tem estúdio com chroma key, dá para montar curso, vídeo aula, o que vocês quiserem a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.